Como fica o cenário na Ucrânia caso Trump patrocine a oposição na Ucrânia? Quem compõe essa oposição? Petro Poroshenko, né, que é o... O Petro Poroshenko. Poroshenko, que é o ex-presidente da Ucrânia. Ele é um dos principais líderes da oposição. Também, me fugiu o nome, né, mas tem uma moça também... A Bezuglova? Não é. É uma que também é do partido dele, mas que também é uma grande opositora ao Zelensky, que supostamente, aí, segundo a mídia americana, são os dois principais que estão negociando com o governo Trump, né? E aí a situação do Zelensky, possivelmente ele vai ser deposto, vai ser tirado, e assim, ele alega, né, o próprio Varenazzo falou, a Ucrânia é um país que é um dos países mais corruptos do continente europeu, não é por conta do Zelensky, já era há muito tempo, Sim. inclusive, né? E houve várias denúncias aí, escândalos de corrupção nos ministérios, desvio de verbas, até o próprio Elon Musk, né, que ele fala que ele vai querer fazer uma espécie de apuração para ver que para onde foi parar o dinheiro que foi destinado aí para os ucranianos. Não sei se vai conseguir, claro, mas a situação dos Zelensky pode ficar assim complicada. E assim, só para deixar bem claro, né, existe o real e o ideal. Na minha cabeça, o ideal é que assim, óbvio que eu não acho que a Ucrânia deveria ter sido invadida, deveria ter o respeito à soberania territorial, mas existe a realidade. A realidade é que foi invadida e que possivelmente agora, sem o apoio dos Estados Unidos, e mesmo se tivesse o apoio dos Estados Unidos, não acho que a Ucrânia conseguiria reconquistar os territórios que foram dominados pela Rússia. Ou seja, na minha concepção, por mais triste que seja, a Ucrânia vai ter que aceitar ceder os territórios aí que foram invadidos pelo Putin. Professor, já notou uma coisa? Vilela, vocês já observaram uma coisa? A gente nem tá mais falando em admitir a Ucrânia na OTAN, né? A gente já tá pensando se vai existir OTAN. É verdade, verdade. A gente não tá... Se fosse 6 meses atrás aqui essa conversa, ia ser, não, ela vai, não vai ser admitido. Agora nem se fala mais nisso. Eu me surpreendi ontem que eu vi, depois eu te mando, no UOL, né? O Sakamoto falando da missa de sétimo dia, missa de corpo presente da OTAN. Acabou efetivamente a OTAN. Então é engraçado porque você pega no começo da guerra aquelas declarações, lembra? A von der Leyen, vamos fazer a Rússia voltar ao século XIX, bem que a Rússia do século XIX era maior que hoje. Mas você vê que como essa gente não entende o que é a geopolítica. São políticos provincianos, uma gente pequena, professor, porque se tivesse a visão, sabe, a visão macro das coisas, do que é, de como essas coisas estão entrelaçadas, não teriam entrado. Isso foi uma aventura, gente. Uma aventura mal feita. Essa que é a verdade. Foi uma aventura mal feita e que, em função dessa aventura, a gente está num mundo completamente diferente. Porque eu vejo esse pessoal falando, agora o Putin celebrou bem a foto daquela. Eu acho cartão do BRICS, já tem um monte de coisa. Eu duvido que essa seja a verdadeira intenção dele. Essa gente vai partir por uma desdolarização, cara. Eu acho que isso é inevitável. Mas ô Vilela, aquele mundo que ainda existia um resto dele no começo, primeira vez que eu vim aqui, logo que começou a guerra, aquele mundo não existe mais, gente. Isso eu também sinto, que o mundo não volta para o que era antes da guerra. E a gente sofre muito com isso, porque teu programa é mais diversificado, né? Aliás, Todo é uma tipo de coisa público. eu admiro em você, cara. Tu consegue se Falar com todo mundo. Porque a gente é uma coisa mais nichada, né? E agora a gente tem um problema muito sério. Eu tava conversando com o professor, a gente tem um problema sério, que é explicar para as pessoas que muitas vezes no dia seguinte você tem que desdizer o que você disse hoje, porque as coisas mudaram. As coisas mudam o tempo todo. E é difícil você explicar que aquele mundo não vai voltar mais. Fogo, né? E assim, acho que de coisa relevante só, talvez o que tenha sido importante para o continente europeu é ter acordado, assim, a gente tem declarações do Donald Tusk, por exemplo, da Polônia, como eu falei, da Letônia, o Macron, percebendo que militarização é algo importante. Pós-década de 90, só investiram no welfare state e tal, e o setor militar é uma coisa significativa para a manutenção da soberania. A questão é que eles vão querer fazer isso justamente agora que estão atravessando uma crise econômica estrutural da União Europeia. Como o Varenazzo falou, isso pode trazer consequências ainda mais negativas, porque assim, mas eles vão pegar com o bloco europeu. Da onde vai vir esse dinheiro? Pode vir com endividamento. O endividamento gera crise de credibilidade, pode trazer uma queda do euro, entende? Então, os impactos, é preciso fazer, é preciso, mas os impactos econômicos, eles podem ser graves e talvez até acelerar um crescimento desses governos mais ultranacionalistas aí. Sim. Um fortalecimento da AfD, do Vox, do Reform UK, por exemplo, no Reino Unido, e por aí vai.
Ó, professor, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem anotar isso aí. O armamento que a Europa vai comprar agora, ela vai pagar mais caro. Muito mais caro. Primeiro, por causa da demanda. Segundo, também, que vocês têm que lembrar uma coisa. As armas hoje, elas são high-techs, cara. High-techs. Toda arma, ela leva uma eletrônica embarcada muito... Tirando algum equipamento mais rudimentar de infantaria, mas a maior parte das coisas hoje em dia, você tem um chip, você tem alguma coisa ali. Essas coisas vêm da onde? Vem tudo da China. Durante a guerra, a China restringiu a exportação de nitrocelulose para a Europa, que é a base da pólvora seca. É a base da pólvora seca. A China restringiu. A Nammo, acho que é a Nammo finlandesa, não me lembro qual empresa aqui agora. A Nammo não é norueguesa. Eles estão tentando fazer nitrocelulose através de árvores de reflorestamento, porque o chinês não está fornecendo. Antimônio não está chegando para a Europa também. Você precisa de antimônio para endurecer o chumbo, para óculos de visão noturna, etc. Um jato de combate hoje em dia leva 400 quilos de terras raras, que vem da China, o processamento é ali. Então o que acontece? Esse suprimento vai continuar chegando? Vai. O chinês não vai deixar de vender, mas num preço lá para cima. Então se você pagava hoje, você pagava 80 milhões de dólares no avião, você vai pagar 120. E por aí vai. Então o europeu, ele tá achando que, não, a gente vai conseguir, não vai ser só 800 bilhões. E uma vez, olha, eu tive 1 ano e meio atrás, eu estava numa palestra com o Ciro Gomes e o Aldo Rebelo, no grupo trabalhista aqui em São Paulo. E o Ciro falou uma coisa, ele foi profético, cara. Foi profético. Falou, ó, o estado de bem-estar social europeu não vai sobreviver a essa guerra. Ele falou isso daí na palestra. Não deu outra. Esse dinheiro vai ser sangrado de alguma coisa. Agora não precisava chegar nisso, né? Seria mais barato ter feito algum tipo de arranjo. É. Aí você tinha tempo de se armar, sem fazer uma coisa atabalhoada, etc. Mas isso a gente extrapolando um pouco, Marcílio, para o ano que vem ou para os próximos anos, é um cenário meio caótico que a gente tem para frente. Não tem segurança nenhuma. É um cenário estável economicamente, politicamente e principalmente de guerras que podem explodir aqui ou ali, né? De animar a Venezuela ou de outros países, de repente vou invadir aqui. O mundo tá sem um xerife, né? Tá sem uma grande força. Você não acha que pode incentivar algum país a querer botar as manhas de fora ou não? Então, mas pensa, Vilela, qual país poderia ser, por exemplo? Venezuela, ameaçou, né? Ah, que isso. Acho que não, né? Invadiu o Brasil, Tá não, Guiana. É, Guiana, Na questão lembra? desse Essequibo? O que você acha? Não, comandante? Não Deixa tem ele perigo? falar, Tá. depois eu... Deixa ele falar. Qual outro? Taiwan, China, Taiwan. China é interessante. É. Porque hoje já tem a matéria aí, acho que da Deutsche Welle. Eles já estão vendo que Taiwan vai ser rifada também. Sério? Rifaram o Vietnã do Sul, rifaram o Afeganistão, rifaram a Ucrânia. Você acha que não vão rifar Taiwan? Taiwan é a próxima. O que você acha? Não, a questão é esse aqui, por exemplo, semana passada teve um embate aí. Teve um navio militar venezuelano que ele começou a navegar muito próximo ali das plataformas de petróleo em Essequibo, no litoral da Guiana. Só que daí, por que eu acho que isso não vai acontecer? Porque mexe com os interesses aí reais dos Estados Unidos. É. As empresas que exploram petróleo ali são empresas americanas. Só por isso. Não que quero defender muito a soberania da Guiana, claro que não. Mas não acho que algum... Na minha concepção, tá? O Maduro, ele usou muito aquela retórica de vou invadir Essequibo, tá? Muito mais por uma coisa eleitoral do que qualquer outra questão. Mais pra bravata, bravata. Era um momento em que ainda... E pararam de falar nele, né? Você vê? Passou o tempo e ele ficou Esquece, lá. né? Esqueceram. Era um momento em que ainda os acordos, eles estavam... A Venezuela parecia que ia deixar os opositores participarem do processo eleitoral, que teria vistorias internacionais... Então, para o Maduro, era importante ele falar alguma coisa que mexe muito com o nacionalismo do povo venezuelano, tanto que ele falava, isso aqui não é pauta direita e esquerda, isso aqui é uma pauta do povo venezuelano, a gente vai retomar esse Essequibo, para desenvolver um sentimento nacional mesmo. Depois que ele percebeu que a Maria Corina Machado era muito mais popular, aí teve que afastar ela, Corina Iores também foi afastada, Edmundo Gonzalez, pode perceber também que ele parou com essa retórica de Essequibo, porque ele não vai invadir Essequibo. Não acho que ele vai confrontar o Reino Unido, que é aliado da Guiana, os Estados Unidos, que tem empresas petrolíferas, para invadir a Guiana. Sobre a questão China e Taiwan, eu não vi a notícia que o Farinazo passou, né? Só que os Estados Unidos, por exemplo, eles tinham inicialmente cancelado ajudas internacionais, inclusive no mesmo pacote tinham cancelado a ajuda para a Ucrânia, só que faz 1 semana, 2 semanas,
eles voltaram com a ajuda militar a Taiwan. Aí a China até falou, Estados Unidos, a gente tá avisando vocês, ó, tem que manter uma política de uma única China. Ou seja, Taiwan é território pertencente aos chineses e vocês não podem fazer o conceito da ambiguidade estratégica do Biden. Mas, na minha concepção, não acho que a China vai fazer uma invasão para Taiwan agora, porque isso mexeria com os interesses de todo o Ocidente. Acho que eu falo bastante vezes, inclusive quando eu venho aqui, né, Vela? Quando você pega, por exemplo, o conflito em China e Taiwan, a China sabe que hoje Taiwan tem o escudo de silício, produção de chips, semicondutores, e uma invasão a Taiwan mexeria com toda a economia mundial. Ou seja, o mundo responderia a esse ataque, nem que seja com sanções, punições contra a China. A China primeiro está investindo numa desdolarização, está investindo no aumento das suas marcas pelo mundo, está espalhando a nova rota da seda. Aí quando o mundo inteiro depender muito da China e for praticamente impossível sancionar os chineses, aí eles realizam aquela operação militar, na minha concepção. Entendi. E aí agora a gente fica sem o nosso amigo Tucci aqui, como que eu faço, Léo? É que eu mando uma pergunta? Mande uma pergunta para nós aí. Vamos lá. Igor Horta tá perguntando aqui, ó. O discurso do Macron o rearmamento europeu pode fazer com que a dissidência anti-União Europeia e nacionalistas enfraqueçam diante do inimigo comum russo? E aí? Se o pessoal acreditar, né? Porque o problema não é esse, né, gente? O problema é o bolso, né? Essa história é muito bonita, é que nem os Slavo-Ucrânia, é outra coisa que você não ouve mais falar, né? Você não ouve mais falar, você não vê ninguém falando de Slavo-Ucrânia, porque já tá doendo no bolso. Então, é o seguinte, a hora que chegar a conta, né? Você vê o tanque desfilando na rua, mas você não tem um guarda, você vai no posto de saúde, não tem aspirina, etc. Você vai pensar um pouco na vida. Você vai pensar o que aconteceu é o que eu falei, o caso da Volkswagen, o caso da VASF, o caso da Stellantis. Você tem vários casos na Alemanha de empresas que estão numa situação difícil. Porque tinha o gás russo barato, que tocava essas empresas todas, né? Aí de repente cortaram o gás, né? Esse gás foi para a China. Você está deixando de comprar o gás barato, está vendendo barato para o teu principal concorrente. Olha que coisa inteligente. Pô, dizem que o alemão é inteligente. Olha que coisa... Que estupidez. Não deu outra que você vai se ferrar, cara. Né? Então eu acho o seguinte, enquanto ficar no discurso, beleza, a hora que o cara começar a pagar a conta, olha, professor, eu acho assim, o crescimento da extrema-direita na Europa vai ser muito difícil de segurar. Porque o descontentamento é grande. Agora, e outra também, né, pessoal? Vamos lá. O cenário é o velho problema do antes de 2022. Você tinha uma Europa que era vanguarda na venda de produtos industrializados, você tinha uma matriz econômica, uma matriz energética barata, que era o gás, etc. O mundo hoje é outro, cara. A Europa não consegue competir com a China. Eu fiquei impressionado de ver uma reportagem, eu não me lembro quem foi, se foi na Deutsche Welle, da BBC, eu não lembro. Mas eu fiquei impressionado. Diz que a quantidade de empresas alemãs que ainda usam fax, que é uma coisa de louco. Eu não sabia. Fax. Sério? Ô, professor, eu tentei passar eu precisava mandar um fax pro YouTube, inclusive. Eu queria mandar não consegui mandar um fax em São Paulo. Não há lugar onde se passa fax em São Paulo. E a Alemanha usa fax pra caramba. Eles estão completamente desatualizados em relação ao chinês. Porque o que acontece é o seguinte, quando começou essa brincadeira de carro elétrico, o governo chinês botou mais de 200 bilhões nas empresas. Então, hoje em dia, você já não pode mais dizer que o carro chinês é Xing Ling, camarada. Não. É um puta de um carro bom pra caramba. A Europa não tem condição de fazer um carro nesse custo, com essas comodidades todas. Então, assim, eu não sei como é que vai ficar isso aí. Eu tô muito... Só pra concluir, passar pra vocês, pra não ficar monopolizando aqui a conversa. Eu tô muito pessimista com isso, porque 800 bilhões é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. A hora que começar as consequências disso, né, o eleitor vai pensar duas vezes.